Bom, boa noite a todos e todas. Walter Lima está chegando. Hoje é um dia muito especial no Cineclube Casas Casadas. Cineclube que é uma iniciativa da Associação Brasileira de Cinematografia, a ABC, e também uma iniciativa da ABC Cursos de Cinema, com o apoio da Rio Filme Distribuidora. E hoje é um dia especial porque a gente vai conversar sobre uma pessoa muito especial e sobre um filme extraordinário. Provavelmente de todos que estão aqui hoje reunidos, talvez eu seja a única pessoa que não tenha conhecido pessoalmente o Davi Eulálio Neves, que é uma figura mítica do cinema brasileiro, uma pessoa que está ali na origem do cinema novo, na origem do cinema que começa a se desenvolver no Brasil no final dos anos 50, uma pessoa que demora a fazer um primeiro longa-metragem, mas quando faz, desenvolve uma obra absolutamente singular dentro da história do cinema brasileiro e que vai, digamos, trilhar caminhos absolutamente inesperados e vai apresentar filmes absolutamente deliciosos, divertidos, criativos e singulares no sentido de não encontrar ali um paralelo maior do ponto de vista artístico, estético, técnico, com o que se fazia no Brasil entre o final dos anos 60, quando ele faz seu primeiro longa-metragem, Memórias de Helena, e o final dos anos 80, quando ele realiza o último filme da chamada trilogia carioca, formada pelo Muito Prazer, pelo Fulaninha e por esse filme, que é seu último longa, que é o Jardim de Alá. Davi é uma pessoa a quem eu perguntei ao longo da minha vida, a primeira palavra que vinha na boca da pessoa era querido. Era uma pessoa absolutamente querida por todos que conviveram com ele, uma pessoa que despertava os melhores sentimentos em relação a ele, como pessoa, como artista, como homem de cinema, como pessoa que participava do mundo de cinema sob todas as formas, de todas as formas. Ele, talvez a melhor palavra que defina o Davi e sua relação com o cinema seja amor. Era uma pessoa absolutamente apaixonada pelo ato de fazer cinema, qualquer que fosse o significado desse ato. Realizar um filme, participar de um filme, escrever um filme, criticar um filme, ver um filme. E, apesar de eu nunca ter visto o Davi, é como se essa pessoa tivesse muito presente ali em torno de mim, porque eu trabalhei muito com história do cinema brasileiro e vira e mexe, o nome do Davi aparecia em meus relatos com os quais eu lidava, e essa pessoa se formava ali como uma imagem absolutamente esplendorosa diante de mim. Eu acho que todos aqui conviveram, trabalharam, conheceram o Davi de alguma forma, e embora a gente tenha aqui dois convidados absolutamente especiais do Cineclube, o programador, cineclubista, homem de cinemateca, Fabiano Canosa, e o ator Antônio Pedro que inclusive trabalha no Muito Prazer, que é o filme que foi selecionado para o Cineclube nesse final de semana. Nós temos também presentes o João Tobi Azulay, que fez a direção de fotografia do Muito Prazer, uma direção de fotografia, inclusive, premiada no Festival de Brasília de 1979. O filme ganhou os prêmios de melhor filme, de melhor ator para o Otávio Augusto, companheiro do Antônio Pedro no elenco, e de melhor direção de fotografia para o João Tobi, uma função que ele não desempenhava normalmente, mas depois ele vai nos contar como é que o Davi o convenceu a assumir esse papel e a atingir esse resultado que acabou resultando num prêmio mais do que merecido para um filme que é, de fato, absolutamente extraordinário. Para além deles três que tiveram uma relação ou de trabalho ou pessoal mais direta, eu acho que todos os outros aqui presentes nessa noite do Cineclube, enfim, partilharam em algum momento da vida com o Davi, seja trabalhando, seja convivendo, seja ouvindo histórias, seja aprendendo cinema, seja fazendo os filmes do próprio Davi.
Eu acho que eu vou começar aqui perguntando para os três, para o Fabiano, para o Antônio Pedro e para o João Tobi, mas depois todos os outros sintam-se absolutamente convidados a se intrometerem nessas conversas, porque eu acho que vocês têm muito a nos contar sobre quem foi Davi Neves, que cinema é esse que ele criou aqui no Brasil e como é que ele, na verdade, foi essa figura tão central entre o final dos anos 50 e o final dos anos 80 no meio cinematográfico brasileiro. Para começar, eu queria perguntar ao Antônio Pedro como é que ele conheceu o Davi e como é que foi essa convivência durante a realização do Muito Prazer. Boa noite, Antônio. Bom, boa noite. O seguinte, eu conheci o Davi mais na noite do que no set. Entendeu? Convidou para fazer um filme. Eu já conheci ele há muito tempo, já que tinha visto filmes dele, tudo. Mas, basicamente, eu frequentava tudo que ele frequentava, eu frequentava. Então, a gente se encontrava muito. João Tobi, tem que fechar seu microfone. Isso. O som do João Tobi está interferindo na sua fala, Antônio. Vamos lá. Não, tudo bem. Bom, então, ele só conheci ele na noite, porque ele era um notivo, eu também, éramos boêmios, né? Enfim, a gente gostava de uma pinga. E isso era, a gente se contava sempre, pela noite carioca. E também porque ele fez aquele filme com o Fernando Sabino, e eu conheci o Fernando Sabino, e vi essas coisas também. Ele trabalhava, eu não trabalhei, mas conheci as pessoas com quem ele trabalhou, enfim. Então, eu já tinha uma certa intimidade com o Davi quando ele me chamou para fazer o filme. É isso que eu quero dizer, que não foi foi o primeiro trabalho com ele, mas não foi a primeira vez que a gente se via. E como é que foi isso, ele te chamar para fazer esse arquiteto numa firma de arquitetura muito incomum, porque vocês conversam sobre tudo menos sobre trabalho? Pois é, mas é porque eu acho que tem a ver com esse negócio da boemia. Tem uma frase do personagem do Otávio, que é bom, quarta-feira, 5 horas da tarde, semana praticamente no fim, está na hora de tomar um chopp, entendeu? Então, isso era tipado da turma, fora o personagem do Cécio, que vira o centro do drama, né? E como é a mulher do... Quer dizer, que a mulher... Enfim, aquelas coisas. O personagem do Cécio é mais certinho, quer trabalhar. Tinha também uma coisa incrível nesse filme, que era a garotada, que faz os pivetes, né? Um era o Levi São Paulo. Os outros, eu não me lembro de alguém que tenha continuado, não. Entendeu? Só o do Irving, que era um garoto, tinha uns 12 anos, assim, sei lá, talvez um pouco mais, porque ele tinha uma cara assim, imberbe, né? Mas, enfim. Marcelo Lopes. Eu acho que é por aí. Por aí, a gente tinha, eu tinha, o Davi tinha muito esse negócio de aliás, eu acho fundamental a patota, entendeu? Uma vez, quando eu era muito comunista, o Pereira disse, não tem nada disso, não. É o da nossa patota, é o da nossa patota. Eu fiquei meio chateado porque eu generalizava muito, né? Eu era muito teórico. Então, eu achava que não era patota. Hoje eu acho importante, mas não no sentido do poder, não, no sentido da turma mesmo. Entendeu? Quando você junta eu com o Otávio Augusto, o Cécio Thierry, a gente já se conhecia, não precisa ensaiar. Entendeu? Não precisa fazer um laboratório de convivência, não precisa nada disso. Porque a gente já se conhece. E o resto é o personagem que fala lá, e a gente vai fazendo o que está lá. Né? Mas essa parte é a coisa da patota mesmo. E eu acho muito legal, porque quando você forma
um grupo, é uma patota. Então, você quer ou não quer, você vai favorecer aquele pessoal do grupo. Porque faz parte, é afeto. Não é porque você é corrupto, é porque é afeto. E nós somos artistas, e em arte, todos, o afeto come solto, né? Ou melhor, é orientador da criatividade, da criação. É isso aí. Entendeu? Como Adorei o era. filme. O filme é genial. Como era a convivência de vocês no set? Como é que era essa relação, por exemplo, dos atores com o Davi? Olha, no set mesmo, não tem muito tempo para nada, não. Entendeu? Quando você não está na cena, você está por ali. Então, não é um lugar que... Se tivesse uma mesa e tal, o negócio, dava para conversar. A gente conversava mesmo depois, antes, depois, maquiando. Né? Raramente, a gente se encontrava no mesmo corredor ali, entendeu? Porque a gente filmava quase sempre, e quando a gente não filmava junto, eram cenários diferentes, entendeu? É. Tinha o cenário da Ítala com o Otávio, né, que era o casal, ele naquela decadência e tal. Tinha o cenário da Ítala com o Cécio. Né? E aí, eles tinham essas coisas separadas de mim. Entendeu? É basicamente na agência que eles se encontravam. E o Davi, E esse negócio... Agora eu não me lembro muito bem de tudo, entendeu? Mas tinha uma ligação também com aqueles pivetes, agora eu não me lembro exatamente o que era. de alguma maneira, vocês conviviam diretamente com eles, mais o personagem do Otávio Augusto do que o seu. Era quase É, sempre o personagem do Otávio Augusto que estava com os meninos, né? Mas é, o é, Davi, é. o Davi era um diretor descontraído, era um diretor firme, era um diretor duro. Como era o Davi como diretor? Absolutamente, ele fingia que não dirigia, entendeu? Eu acho ótimo. Um diretor bom, ele pode até fingir que não dirige, mas ele dirige, porque está combinado, e as coisas estão acontecendo, que a gente combinou. Entendeu? Aí, no caso, eu acho que o João Vitor pode falar bem, porque para enquadrar isso, é preciso que havia muita improvisação de marca, que eu me lembro, porque a gente fazia muita coisa durante. Não tinha nada rígido, entendeu? E agora fica aqui, papai, não tinha esse negócio. Né? Era muito livre, que eu me lembro. Aí o João Vitor pode dizer a respeito disso, né? De como é que ele enquadrava essa zona lá. Porque a zona não era a direção do Davi. Não era que ficava uma zona porque ele não conseguia dirigir, não. Ele fazia essa zona, essa era a zona que ele queria filmar. Nós fizemos uma festa que eu tinha uma fala, que era, eu dizia assim, pô, ela, que era alguém que se deu mal, o negócio, não sei o quê. Eu falo com a Ítala, assim. E isso foi filmado no final de uma festa, entendeu? Com bebida, entendeu? E de vez em quando via alguém dizer, escuta, você já tem uma cena. Eu digo, é uma fala só, pô. Se eu não conseguir dizer uma fala porque eu bebi, realmente pode me internar, entendeu? E os filhos da mãe, no dia seguinte, disseram que eu não disse a fala. Eu fiquei na dúvida, porque, é claro, eu estava doidão. E ele queria isso. Aquele final, todo mundo agradecendo, a gente, depois de filmagem, aí de manhã cedo, fomos para a minha casa, que eu morava na Sá Ferreira, uma casinha de vila ali, e aí ficamos conversando e tal, e aí sobre como acabar, porque, pô, como acabar isso? Não haveria um final tchan, 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 a morte no terceiro ato, não tinha, entendeu? Então, como acabar? Eu me lembro que a gente conversando, saiu essa. No teatro a gente agradece. Então, pô, vamos agradecer.
Aí termina, levanta todo mundo da cabeça. Entendeu? Que é Não é que ótimo. tenha terminado dramaturgicamente, tal, porque não era essa a intenção. Né? Pô, João, interessante demais. Hein? sim, adorei quando você falou que o Davi era um diretor que fingia não dirigir. João Tobi, como Pois é é. que é isso? Fingir que não dirige. Funciona para direção de fotografia? Pois é. Olha, isso era só para os atores, isso aí era. Isso é para os atores acreditarem que ele estava. Entendendo? Ele Davi era muito esperto, sabia tudo. Sabia tudo. Sabia todas as sacanagens, tudo. Entendeu? Só que ele efetivamente não aparentava. Para vocês terem ideia, como o Davi era obsessivo com o negócio de técnica cinematográfica, a leitura de avião dele era o American Cinematographer. Eu nunca via ninguém ler por prazer o American Cinematographer. Ele ficava lendo o American Cinematographer. A revista? Ou o Não, não é a manual? O revista, manual. o manual, entendendo? O manual, que ele tinha um dele, que cada um de nós tinha um, né? Quem, pô, entendendo? Quem não tinha manual do American Cinematographer não era do ramo, né? Entendendo? E anotado e tal. Agora, efetivamente, ele tinha com os atores, dava para perceber perfeitamente, ele tinha um jeito marcado pela afetividade, pela simpatia, entendendo? Pela não. Porque também a gente estava trabalhando com um elenco de primeiríssima linha, entendendo? Antônio Pedro, Italanandi, entendeu? Né? Otávio Augusto, entendendo? E essas pessoas era mais ou menos, pô, entendendo? Como Hitchcock falava do Cary Grant. Como é que voltando ao vídeo, como é que você dirigia por Cary Grant? You don't direct Cary Grant, pô, entendeu? Você não dirige Cary Grant. Certos atores você não dirige, né? E se você vai ver, os bons atores são estilos. Tem uns que são atores de composição. Nesse caso, no caso do Muito prazer. Muito Prazer, entendendo? Era o que realmente marcava, entendendo? O que determinava o estilo de filmagem era o cinema direto. Aquilo foi talvez um dos primeiríssimos, entendendo? Ou dos poucos filmes entendendo? De ficção tradicional que foram determinados por uma técnica de cinema direto. Então, a técnica de cinema direto é uma coisa muito específica e muito diferente. Por exemplo, tem que haver um entendimento muito claro do que a cena vai ser. Então, ele acertava, combinava entendendo, com os atores e tal, entendendo, com o Delpino. O Delpino foi importantíssimo, até pedi que o Delpino fosse, porque Delpino tem uma formação de cinema tradicional, entendendo? Então, ele dava uma disciplina muito grande no set, o Delpino. Né? E com aquela turma né, de argentinos, uruguaios, né, do Duran, era aquela turma, era uma turma muito boa, entendendo, de cinema. E eles então combinavam a cena e passavam para a equipe técnica para mim, entendendo? Para mim, eu tinha, por ter o meu assistente, por ter que era o Nonato, e um chefe eletricista, o Teles, também, que era ótimo, entendeu? Eu sei que todo mundo entendia o que ia ser feito e para onde, entendendo? E a câmera 16mm, você acompanha os atores. De repente, você pode precisar de um segundo take que não funciona. Entendendo? Agora, muitas vezes funciona no primeiro take, entendendo? É tudo muito no plano de sequência, muito plano de sequência, não é? E depois as coberturas óbvias, entendendo? Mas o plano de sequência que determinava a cena. Entendeu? E ele sabia rigorosamente o que cada um de nós estava fazendo, sim. Entendendo? Como é que era a luz e qual era o diafragma que a gente estava usando. E ele controlava muito bem a técnica, porque ele curtia aquilo e ajudava também, porque ele
também entendia de fotografia e tudo, então era uma coisa, e o entendimento com os atores era um entendimento muito fluido, muito assim, então tudo transcorria, entendendo, com uma facilidade muito grande, assim, era muito divertido, era muito tranquilo, entendeu? Às vezes a gente passava do tempo, entendendo, entendendo? Não tinha hora para terminar. E aí, entendendo, quando eu dizia para ele, uma vez eu disse para ele, o Davi, eu não estou mais conseguindo fazer o foco. Aí ele falou, bom, então agora está na hora de parar. Entendeu? Porque aí, entendendo, aí ele disse, então agora vamos parar. E era assim que a coisa transcorria, não tinha hora para parar, não. Entendeu? Mas quando ele te convidou para fazer o Muito Prazer, ele te apresentou uma proposta? Nada. Ele bateu lá em casa, entendendo? Junto com o Joaquim Carvalho e o Carlos Moleta, que foram os dois produtores do filme, e disse assim, João Mico, a gente veio aqui te convidar para fazer a direção de fotografia do Muito Prazer, que teria que sair o financiamento da Embrafilme e tal, e pronto, na mesma hora eu já estava preparado para aquilo acontecer, porque a gente tinha uma relação, o Davi praticamente foi quem me encaminhou para o cinema. Eu, entendendo, optei muito pelo 16mm e pelo cinema direto em função de toda uma série de discussões que eu tive com ele, com o Fernando Duarte, entendeu? Então, ele sabia o que eu rendia. Ele sabia o que eu rendia melhor do que eu. Eu jamais imaginaria, entendeu? Eu estava fazendo um documentário atrás do outro e tal, já tinha feito Dulces Bárbaros, mas nunca tinha feito ficção. Entendeu? E aí eu digo, bom, então vamos embarcar. Bom, aí tem a questão toda técnica do reversível que é positivo, e tal, e tivemos que fazer uma importação especial de um reversível chamado hectacrome comercial, e aí isso é uma outra questão técnica que, se quiserem, a gente pode avançar também. Mas foi uma coisa assim, ele entrou lá em casa já, entendendo, eu disse assim, vim aqui te convidar, ele já sabia que eu ia aceitar na hora. E eu nunca pensei que a coisa que o cinema direto pudesse render o que rendeu. Quando a gente ganhou o Festival de Brasília, melhor filme, melhor ator e melhor fotografia, eu digo, não, esse troço pode ir longe. Porque a gente, entendendo? Concorreu com filmes muito entendendo? Filme, Marília e Marina, do Luiz Fernando Goulart, do caso Cláudia, do gordo lá, como é? Miguel Borges. Hein? Miguel Borges. Miguel Borges, o grande Miguel Borges, e outros, e eu acho que até Guerra Conjugal, Joaquim, também estava nesse festival, entendeu? Então não foi brincadeira, foi uma concorrência grande, e eu tenho certeza, sem qualquer subestimar, entendendo, o trabalho que foi evidentemente maravilhoso, que os atores, principalmente, foi um filme de ator, aquilo. Mas eu acho que o cinema direto, o estilo de cinema direto contribuiu muito, porque os caras, o Júlio, de repente, viu uma coisa diferente do que vinha sendo mostrado, a começar, inclusive, pelo cromatismo do hectacrome, que era completamente diferente do negativo. Né? O Davi gritava assim, isso parece Technicolor, entendendo? Você tinha trabalhado com ele antes, João Tobi? Com o Davi? Sim. Não, eu tinha convivido muito com ele, mas não tínhamos feito ainda nada. Não tínhamos feito ainda nada, não. Tinha feito com o Fernando Duarte, né? Entendendo agora. Ele foi para Los Angeles, e aí, entendendo, até o nosso Edgar, que está aí, entendendo, fez parte desse grupo, ele chega em Los Angeles com o Fernando Sabino e o Fernando Duarte para fazer um curta, que o Fernando tinha uma série de curtas que ele fazia para a editora do autor, entendeu? E acho que era um curta sobre Vinícius. Mas aí ficaram lá, entendendo? Ficaram lá e aí a gente conviveu e tal, e o Edgar, entendendo, participou muito disso, talvez possa até falar alguma coisa, até por coincidência, o Edgar acaba de publicar um artigo sobre o Fernando, eu não sei, ainda não li o artigo, mas eu não sei se ele fala dessa viagem do Fernando a Los Angeles com o Davi e tal, entendendo? Mas, enfim, tem muito a ver com a cabeça do Davi, entendendo? Assim, ampla,
né? Edgar Tales Ribeiro, que bom que você está aqui conosco essa noite. Você lembra desse encontro? Você lembra dessa convivência? Claro, eu me lembro. Eu não sei se eu apertei o microfone, vocês estão me escutando? Estamos sim, estamos sim. Tá. Eu me lembro, bom, porque graças a essa vinda do Fernando Sabino a Los Angeles com o Davi para fazer esses curtas que eles faziam, creio que para a editora do autor, né, João? Graças a essa vinda é que eu fiz o meu primeiro filme em 16mm, porque na UCLA é que eu conheci o cara que lutou no Vietnã, e eu entrevistei e fizemos uma entrevista com ele que eu acho que você viu, o Hernani. Sim. Passou pelo menos numa mostra que você organizou aí uns meses atrás. Isso, passou no festival. Isso foi porque o Fernando Sabino estava lá e foi falar na UCLA, ao ar livre. E Davi, João Mico e eu fomos ajudar. Eu acho que João Mico fez o som. Eu devo ter carregado algum tripé e tal, ajudado o Davi a plantar a câmera no gramado, onde os alunos brasileiros estavam reunidos para escutar o Fernando Sabino. Enfim, nesse clima de muito prazer, porque por onde o Davi andava um clima de muito prazer. Era uma coisa assim, você falou em amor, para abrir a nossa conversa, e é isso, é amor, é generosidade, é delicadeza, é empatia, são as palavras, entende? Então, de repente, a gente armado de tripé, câmera, eu acho que o do Chomico tinha um Nagra, fomos fazer esse documentáriozinho, um trechinho do documentário do Fernando Sabino, no Jardim da UCLA, para os alunos brasileiros que queriam conhecer o Fernando Sabino, que era um escritor, um nome muito conhecido entre eles, entre nós todos, né? E que era também indiretamente entusiasmado por cinema. Ele estava gostando de participar ali como ator também, escritor, tal. Então ele falou para os alunos. E quando acabou essa filmagem dos alunos, com as perguntas e respostas e tal, já não tinha câmera, não tinha gravador, não tinha nada, eu perguntei para um dos alunos ali, escuta, tem muitos estudantes brasileiros aqui? E o cara respondeu, pô, tem estudante brasileiro para boa, tem até um louco que lutou, um louco do Amazonas que lutou no Vietnã. Pô, estava em plena guerra do Vietnã, né? Aí eu olhei para o Jomico, para o Davi, a gente se entreolhou os três, e eu disse, e onde é que ele está? Não, ele está ali debaixo daquela árvore. Apontou para uma árvore, o cara estava comendo um sanduíche de mortadela ali e tal. Aí eu cheguei perto, né? Eu já estava estudando cinema ali, Jomico e eu. O Jomico tinha me introduzido aos cursos da UCLA, já tinha feito... A gente vivia de Super 8 naquela época, né? Na realidade. Os 16 era mais raro, mas rolava. Né? Isso tudo antes da invenção do vídeo, né? Não tinha ainda vídeo. Não tinha Photopack, não tinha nada. Né? Mas o Super 8 era o que se fazia e, quando havia grana, 16. Eu cheguei pé lá perante o nosso brasileiro do Amazonas, desconfiadíssimo, porque ele já sentia naquela altura, ele já tinha sobrevivido ao Vietnã e tinha pintado lá um pouco um mercenário, coitado. Ele foi agarrado na fronteira como imigrante ilegal, e deram a ele a opção, olha, você volta para o Brasil no próximo voo, então se você quisesse entrar no Green Berets e tal, entrar para o exército, para lutar no Vietnã, e você vai ganhar um green card, o negócio foi assim. Né? E ele foi se meter numa guerra. Daí que, enfim, consegui conversar com ele durante um ou 2 meses para convencer a ele que a gente faria um filme, que não seria um filme sensacionalista, queria um depoimento dele sobre essa coisa de um amazonense lutar no Vietnã, ele topou. E com isso eu devo ao Fernando Sabino o meu primeiro filme, né? Ao Davi e ao Jomico, né? Porque o Jomico fez o som desse filme. E foi enfim, no fundo eu colhi um depoimento, entendeu? E encaixei umas fotografias, umas cenas filmadas. De modo que, quando vocês falam em Davi Neves e Fernando Sabino e o Jomico traz o contexto de Los Angeles, para mim eu tenho que dizer que a minha única incursão no cinema, assim, né, fora as tentativas de Super 8, foi esse documentário sobre o Vietnã, que ficou um registro que, enfim, acabou no Festival de Cannes, passou na quinzena de realizadores do Festival de Cannes depois. Devo isso ao Fernando e ao Davi e ao Jomico.
Olha, E é o essa, acaso, né? É o acaso do cara estar lá sentado comendo um sanduíche de mortadela no Jardim da Lúpula. a sua pergunta, né? Tem brasileiro aí? Tem brasileiro aí, eu já tem um cara. Sim. E eu queria perguntar, já que, enfim, estamos nesse momento nos Estados Unidos com o João Tobi, com você, Edgar, ao Fabiano, que também passou uma enorme temporada nos Estados Unidos, não sei se ele está falando de lá agora conosco. Olha, como é que você conheceu o Davi? Como é que você descobriu essa figura ou foi descoberto por essa figura absolutamente marcante ali dos anos 50, dos anos 60? Eu? Como é que eu conheci? Não, o Fabiano Canosa. Ah, Era mais ou menos setembro, outubro de 1963, e eu trabalhava na Petrobras, na refinaria do Duque de Caxias. E um dia teve uma filmagem de um fotógrafo um institucional sobre a Petrobras, feito por um italiano chamado Guido Cosulit. E com essa equipe que chegou na Petrobras, eu estava trabalhando, por acaso, naquela época, no Departamento de Relações Públicas, que era logo na entrada, e, ao mesmo tempo, eu já era apaixonado por cinema, já tinha feito toda a minha vida dedicada ao cinema, indo para os cinemas como se fosse uma religião. Né? Para mim, era, ao invés de a missa, eu ao cinema. Só que eu ia todo dia, às vezes mais uma vez por dia. Aí já estava escrevendo sobre cinema na revistinha da Petrobras, que chamava-se Cid Petro, que era um tabloide publicado pela Associação Sindicalista da Petrobras. E o Davi chegou assim: olha esse seu artigo que você escreveu sobre qual assunto, não me lembro. E você realmente escreve bem sobre cinema, você podia escrever com o meu primo, no jornal do meu primo, que era o Shopping News. O Shopping News era um jornal semanal que era distribuído em cada bairro, com anúncios dos bairros. É uma coisa que a gente devia sempre ter existido. E foi assim que eu conheci o Davi. Como eu dizia para ele é o meu, como tem aquela relação entre o Joseph Sternberg e a Marlene Dietrich, eu dizia para ele que ele era o meu Sternberg, que cada um tem a Marlene Dietrich que merece. Eu sou a Marlene Dietrich do Davi Neves, porque ele me descobriu e a gente teve uma paixão eterna que dura até hoje, embora ele tenha morrido há quase 20 anos, e fomos companheiros em todas as situações possíveis e imagináveis. Nunca fui a uma filmagem dele, mas acompanhei todos os filmes que ele fez, desde o Memória de Helena, que eu estreiei aqui nos Estados Unidos em 1974, com a New Yorker Filmes, que era a distribuidora com que eu trabalhava. E o Davi é simplesmente a pessoa mais significante do cinema brasileiro para mim. Inclusive, o trabalho que ele fez através dos anos, durante a existência dele, dedicado ao cinema, leva até muitas pessoas a imaginarem que a expressão cinema novo vem através de Davi Neves. Ele me apresentou a todo mundo. Através do Davi, eu conheci a panóplia do cinema brasileiro, o que me foi muito útil quando eu comecei a programar o Paissandu. Em retribuição, toda vez que ele ia num lugar, ele estava sempre comigo. Ou em Nova York, em Cannes, em Paris, nós sempre estávamos juntos. E o Davi era aquela pessoa que você ama de paixão para sempre. Entende? O Davi continua vivo, uma presença viva na minha vida, porque o aprendizado do sentimento de afeição, de amizade, de total solidariedade no botequim ou no cinema, a visão dele de cinema era muito interessante. Muito Prazer é um exemplo disso.
o que o João Mico fala de cinema livre, eu acho importantíssimo, porque era assim que ele fazia os filmes. É quando realmente ele não dava a impressão que estava dirigindo, porque o resultado aparece nos filmes. São filmes cordiais. Por isso que o Muito Prazer, até o título é maravilhoso. Aliás, o Muito Prazer o cartaz do Muito Prazer é significante também com relação a essa afetividade do Davi. E tem uma outra coisa interessante. De uma certa maneira, todos os filmes do Davi, a atriz principal, ele estava perdidamente apaixonado por ela. Como ele estava pela Adriana Prieto, Memória de Helena, como ele estava pela Lucília no Luz del Fuego, sempre ele teve, ele sublimava o fato de não ser casado, não ter filhos, com a menina dos olhos dele, a Mariana de Moraes, no Fulaninha, sempre presente aquela paixão que ele tinha pela atriz com que ele queria trabalhar. Então, de uma certa maneira, ele foi o Sternberg de todas essas mulheres com que ele trabalhou no filme. É mais ou menos assim que eu vejo o Davi, como eu o conheci. A amizade é para sempre. Ótimo esse depoimento. Essa relação com as atrizes se percebe aqui e ali nos filmes. Às vezes tem, digamos assim, uma parada, um silêncio, um quê que é alguma coisa a mais que às vezes a narrativa fica até meio desequilibrada, mas há essa presença de algo mais que eventualmente você agora nomeou. Eu queria fazer uma pergunta para o Afonso Beato. Quando é que ele conheceu o Davi? Como é que foi a convivência dele com o Davi? Afonso. Afonso, seu som está fechado. Obrigado. O João Mico disse uma coisa incrível, que o Davi lia o American Cinematography no avião. O Davi era um diretor de fotografia, foi o meu primeiro diretor de fotografia. Então, o que eu conheci o Davi? O Davi era crítico do Metropolitano, jornal em que o Cacá Dieg dirigia. Todo mundo aqui, eu acho que nossa geração sabe, da União Metropolitana de Estudantes. Era um jornal que estava encaixado no Diário de Notícias aos sábados. Dali saíram Helena Souber, Jabor, Davi Neves. Eu era colega de Fernando Duarte no laboratório fotográfico, foi ali que comecei minha carreira como cliqueiro. E o Davi está ali, era o começo de tudo. E nós começamos a fazer 16mm, e o primeiro filme que eu trabalhei foi o primeiro filme do Cacá, fotografado pelo Davi, com uma Paia-Arbolex. É um filme chamado Domingo, feito numa pracinha ali em Ipanema, na Alberto de Campos. É uma pena, porque eu convidei o Cacá e a Renata hoje, mas o Cacá principalmente para vir fazer sua homenagem a esse querido, que foi o Davi. Mas o Davi era tudo, mas principalmente isso, alguém disse. Davi era um apaixonado por tudo, pelas mulheres, pelos amigos, pelo cinema. Ele era tudo no cinema, ele era crítico, diretor de fotografia, diretor, produtor, entendeu? Uma pessoa, um homem completo, um homem bom. Eu acho que Davi é uma das referências da bondade que a gente tem aqui, dessa irmandade que a gente tem, mas da bondade. Eu acho que foi isso que Fabiano, também, que é um irmão do tempo de Nova York, João Mico, de Los Angeles e tudo, é isso, entendeu? Era aquele irmão que você queria ter, entende? Um poeta incrível. É isso. E assim, eu conheci o Davi junto de Fernando Duarte, o nosso chefe era o Mário Rocha, que era o diretor do laboratório fotográfico do Metropolitano, e daí saímos nós todos. Mas Davi, nesse momento, era crítico, ele não estava pensando em dirigir, mas, evidentemente, ele já estava escrevendo seus filmes
sua forma, apaixonado pelo mundo através do cinema. É assim que eu vi o Davi. Eu acho que, não sei quem mais, eu acho que gostaria de fazer e falar dele pessoalmente, além do que o Fabiano, João Miro falaram. Eu queria perguntar ao Walter Lima, que é um Olá, companheiro Walter. de geração, um companheiro de cinefilia, um companheiro de começo de escrita ali, não só no Metropolitano, mas Walter escrevia em Niterói. Como é que você conheceu o Davi, Walter? Como foi sua convivência com ele? Eu conheci o Davi nas sessões de cinema da Cinemateca, quando começou as sessões na ABI. Já havia a Cinemateca exibia, também havia um cineclube do Dejan Magno Pellegrin, que também exibia na ABI. Eu conheci o Davi ali. Conheci também através do que ele escrevia no Metropolitano. Depois conheci nas redações de jornal, trabalhava no Correio da Manhã. E Davi, algumas vezes a gente se encontrou em cabines, né, vendo filmes que eram oferecidos à crítica com antecipação. Eu conheci o Davi assim. Mas a minha aproximação direta com o Davi, não existe uma data para mim. Davi, assim como o Leon, né? Um pé botar um pé no cinema, o pé do Davi já estava ali, entendeu? Sentar do lado, conversar sobre o filme, entendeu? Ter essa aproximação através dos filmes se deu muito assim. Quando eu fui trabalhar com o Glauber, fazer o Deus e o Diabo, eu já conheci o Davi um bocado de tempo, por exemplo. Eu tinha organizado um ciclo de filmes de um cineasta argentino, quando eu trabalhei na Cinemateca, um local onde eu fartamente via o Davi, e já no Museu de Arte Moderna, ali no Aterro. Quando eu organizei esse ciclo do Torre Nilsson, o tempo inteiro estávamos falando e conversando lá no bar do museu. Era um lugar muito reincidente na vida da gente naquele momento, né? Não só aquele lugar, mas outros lugares ali na Cinelândia, após as sessões da Cinemateca e de Cineclube, né? Se reunia ali no Alvadia, sabe, aqueles... Davi, ele foi, para mim, foi uma figura assim extremamente. Vocês falaram em querido. É uma pessoa muito querida, de uma afetividade extraordinária, assim, sem reticências. Uma pessoa muito curiosa do outro e, ao mesmo tempo, mas muito afetiva, muito... Acompanhei ele. O primeiro filme que ele fez, o Memória de Helena, ele chegou a fazer uma locação na minha casa. Morava ali perto do Parque Lage, tinha casado recentemente, ele foi lá, frequentava lá em casa, né? Aí fez umas cenas lá em casa. Fez tanta coisa, uma vida inteira, né? Muito próximo. Eu já no final da vida dele, eu acompanhei todo o processo dele, de como ele estava... Era uma pessoa muito, muito curiosa. Ele parava ali na Vieira Soto, Prado Júnior? Prado Júnior, conversava com
no celular entendeu? Com o texto. Escrevia no texto aqui, na mão, na beira no balcão do boteco, escrevendo aquele texto. O Davi era um cara muito informado sobre o que estava acontecendo. Não é um cara parado no tempo, né? Ele tinha uma vitalidade, assim, uma curiosidade muito grande, né? Calcula, naquele momento ele já está ligado não tinha nada de WhatsApp, mas ele já está ligado em usar o aparelho, o celular para... Não o celular, mas o aparelho onde você pode marcar o texto, escrever o texto no aparelho. Ele já tinha isso, né? Ele era muito ligado nisso, né? Mas o que eu acho que é a coisa que mais me prendeu, entendeu? A imagem do Davi, amigo, pois é a solidariedade, o carinho, o amor muito grande pelas pessoas, entendeu? Um carinho muito grande com as pessoas. Comigo, eu tenho uma lembrança assim, de um amigo único, de uma pessoa que, sabe, mesmo assim, nos momentos mais duros, assim, chegava perto do Davi, eu nem conversava sobre os problemas, né? Os dele ou os meus, né? Por exemplo, toda a doença dele eu tive perto, eu nunca atendi as coisas que estavam reclamando dele, a coisa do pé que estava reclamando, mas era estar junto, entendeu? Do lado, não ficar remoendo coisas. Davi era a pessoa que era bom de procurar para estar junto, perto, conversar sobre a vida, sobre tem remoer coisa. O momento mais triste que eu vi, Davi, foi quando meu Joaquim fazia uma filmagem para a TV Educativa sobre o Joaquim. Eu ia ter não, eu quero fazer registrar isso. E aí fui registrar, eu registrei o Davi também. O Davi era muito próximo do Joaquim. Eu nunca vi Davi tão triste. E ele estava morre, seguia, trocava as palavras. Eu vi ele tão triste. E quantas vezes a gente viveu ele próprio, né? Uma situação, né? Logo que ficou doente, então a descoberta do que era, entendeu? Tudo podia levar ele a uma coisa de desespero, não? Ele se manteve impávido. Estava a mãe dele ao lado dele. Acho que seu som saiu, Walter. Ele, quando viu o Davi, ele sorriu. Estou sorrindo assim. Essa é a última visão que eu tive do Davi. Você vai visitar uma pessoa que você sabe que você vai perder, né? Um amigo tão querido. E você normalmente é tomado por aquela emoção. Aí você chega, entendeu? Ele desdramatiza aquilo tudo e te sorri, entendeu? Ele é ele. Sim. Naquela circunstância, né? Tão dura. Sim. O Davi era de origem mineira, mas ele talvez tenha... De Diamantina.
Diamantino, que está lá no Memória de Helena. Mas ele é considerado talvez o melhor cronista cinematográfico da carioquice, da vida do Rio de Janeiro. Como é que é isso? Ele falava muito sobre esse ser carioca? Não, Davi era carioca. Não falava sobre isso. Ele era mesmo, ele próprio, entendeu? Próprio. Não mitificava, era uma pessoa sem a mitificação. De todas as pessoas que eu vi do cinema brasileiro, de todos que eu conheci, todos, entendeu? O Davi era o menos mitificado e o menos mitificante, entendeu? Não convivia com essa imagem, sabe, mítica do cinema. Ele era o próprio, né? Ele era tirasse o Davi, entendeu? Acho que o cinema novo perderia muito. Acho que talvez nem fosse tão novo assim, entendeu? O Davi é uma vez o Nelson Pereira falou assim, bem o que é o cinema novo? O Nelson falou assim, o cinema novo é o Glauber no Rio. Eu acho que era uma visão muito ligeira, muito superficial daquilo, porque se tirasse o Davi, eu acho que não existiria. Ele comungava com as pessoas, com toda a área do cinema e das pessoas que queriam fazer cinema. Uma pessoa que incentivou muita gente a fazer, ou produziu, ou ajudou a produzir aquilo, entendeu? Um cara na linha de frente, entendeu? Participando do cinema, na linha de frente do cinema. Então, não era uma representação, entendeu? Dos valores artísticos do cinema, não era o próprio, entendeu? Apesar de ser um crítico muito agudo, entendeu? E de muita informação crítica, se relacionava com a crítica francesa, não era um ativo representante do pensamento do Paulo Emílio, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, muito amigo do Paulo Emílio, do Almeida Salles. Tinha um trânsito em qualquer área do cinema. Eu acho que fizemos eu fui testemunha de uma situação em que ele, que conviveu, respeitava, amava o Humberto Mauro, entendeu? Participou assim, profundamente. Fomos ver o enterro do Humberto Mauro, lá em Volta Grande. Eu, ele, Davi, ele, Cosme, mais duas, quem mais? Tinha mais umas duas pessoas. Walter Carvalho, tinha mais uma outra pessoa. E o tempo inteiro que a gente estava conversando no carro daqui até lá era a figura do Mauro. Entendeu? Um passeio pela obra do Mauro, né? Até chegar lá. E enquanto a gente estava... quando chegamos lá, fomos direto para... Estava aquela reunião na casa do Humberto Mauro, em frente a um morrote, assim, onde tinha uma igrejinha lá em cima. E aí subimos, fomos até lá a igrejinha e ficamos sentados ali vendo, né, esperando, junto. Só tinha criança na igreja. E estava o Humberto Mauro lá, no caixão. E ficamos esperando. Tá? De repente surgiu um padre, entendeu? Estrangeiro, e vestido de terno, assim, imediatamente botou uma roupa, uma veste de padre, e aí ficava falando com o Mauro
dando um esporro no Mauro no caixão. Faz, pô, mas como você vai desaparecer? Não avisa nada. Então, mantém um diálogo com o Mauro ali, entendeu? Aquilo parecia uma cena do Davi. Parecia uma cena do Davi, mas tão interessante aquilo. E da maneira como ele reagia àquilo, ele morria de rir daquilo. Entendeu? Depois, quando a gente saiu, ele conhecia as pessoas, ele tinha filmado ali, né? Ele conhecia as pessoas, a gente saiu, desceu aquele caixão, foi levado pelos filhos, pelos parentes, até a rua lá embaixo, do lado do sítio do Humberto Mauro, e depois foi seguindo. Então, na hora que chegamos lá embaixo, surgiu uma pessoa íntima do Davi, íntimo. Era um cara que o Davi foi me contando, fazia esse camarada, ele consegue imitar todas as vozes de Volta Grande. E o cara ia na frente, empurrando, puxando o carrinho, todo mundo empurrando aquele carrinho, e o cara assim puxando, falando do Mauro, falando com a voz do Mauro. Igual o Mauro, igual. E o cara, era uma cena. E o Davi ia perguntando ao cara, mas e fulano de tal, como é que você vai falar para ele? Entendeu? Era o Davi conversando com aquele cara. Uma cena absolutamente incrível. Ele conversando com o Mauro. O Mauro na voz. Um cara que imitava o Mauro. Entendeu? E empurrando o caixão, conversando com o cara, e o cara mentira, olha só, vocês estão aí parados na janela, só eu, viu? Estou indo lá, entendeu? O cara era muito engraçado, com um senso de humor único, brincando com a morte, né? Troçando com aquilo. Depois, quando chegou na hora de levar o caixão para dentro do mausoléu da família Mauro, evidentemente que o caixão não conseguia entrar ali, né? Então foi um... E o cara irradiando essa cena. E o Davi do lado, provocando o cara. Assim, mas vocês vão me deixar entrar aqui desta forma? E em pé eu não entro. Entendeu? E, mas, tudo é muito engraçado. E o Davi conversando com o cara. Foi uma das cenas mais engraçadas que eu vi. E, ao mesmo tempo, totalmente surreal aquilo. Tinha um sol que estava se pondo, assim. Ai, que cena. Descrição cinematográfica, Walter. Davi era único, cara. Essa cena, cara, era um filme, viu? É um filme que ficou na retina, não foi filmado. O Walter Carvalho tirou umas fotografias, mas essa cena não foi filmada, é uma cena na retina, entendeu? Nenhum enterro de João Fort se compara àquela cena. Nem o enterro de Vitório Pessica, nem aquele do Milagre. Nada se compara a esse enterro do Mauro. Narrado pelo Davi, esse cara que apareceu depois num filme do Davi. Olha. Esse cara que o narrador, é o cara que imitava as pessoas, mas imitava a voz das pessoas mesmo. Imitava a senhora que estava na janela, imitava o outro, ele falava pelo Mauro e fazia a resposta. Muito engraçado. E o engraçado é que, como ele conhecia o cara e conhecia as pessoas, conhecia a cidade toda, ele, o Davi. Então, ele provocava o cara, ele dirigia uma cena. Eu vi essa cena. Sim. Não foi filmada, mas foi vivida. E agora narrada aqui. Davi, os filmes do Davi, quando a gente avalia, eu acho que a coisa mais tocante desses filmes é que esses filmes estão sendo vividos no momento que estão sendo filmados. Dá a impressão de coisa viva, entendeu? Exatamente. Esse filme, Muito Prazer, demais. O Fulaninha, demais também. Olha. Nós temos um outro... Desculpe, Fabiano. Não, é só que eu queria lembrar que também, além do Mauro,
Tomico pode muito falar disso. O Davi tinha uma relação, uma associação, uma cumplicidade fantástica com Alberto Cavalcante. Ele tinha uma estima toda especial, particularmente porque o Cavo, como a gente chamava, tinha ficado um pouco alienado das posições mais rígidas dos componentes do cinema novo. Então, o Jomico foi uma das pessoas que deu uma contribuição enorme para o bem-estar do Cavalcante, mas o Davi ele tem uma participação fundamental nos contatos, com a Heloísa Penteado, ele era maravilhoso, porque também ele tinha esse contato paulista com o Paulo Emílio, com o presidente. Então, isso daí proporcionou ao Davi a proximidade com o Cavalcante. Eu acho que o João Micos tem muita história para contar sobre esse rapport entre Cavalcante e Davi, não? É mesmo. Vamos lá, o Davi tinha uma característica que certamente confirma isso tudo que está sendo contado aqui. Ele juntava pessoas, ele conectava as pessoas, ele percebia interfaces onde elas tinham que acontecer. E quando o Cavalcante quando voltou para o Brasil, ele disse, olha, pessoa que, entendendo que você deve, procurar é o Azulay, e falou para mim, para eu entrar em contato com o Cavalcante, que eu já tinha tido um rápido encontro com ele. Entendeu? E o Cavalcante estava precisando montar um esquema aqui para realizar um filme que foi muito importante para ele, que representou um resgate da obra. O Cavalcante já estava sendo visto, já era considerado por algumas pessoas assim que tinham uma visão assim muito sectária do cinema, entendendo, como um diretor estrangeiro, entendeu? Isso perturbava ele muito. Então ele idealizou aquele filme Um Homem e o Cinema, que foi uma antologia da obra dele. Foram trechos de são 2 longos, são 120 minutos, 2 partes, 60 minutos, e que nós trouxemos trechos de filmes de todos os lugares do mundo, de Israel, da Alemanha Oriental, por exemplo, a única cópia, Conto do Mar só tinha uma cópia, entendendo, na Cinemateca de Berlim Oriental. E isso foi o Davi, e o Davi acompanhou aquilo. Ele inclusive, ele tinha uma visão, ele não fazia política cinematográfica, ele não gostava de política cinematográfica, a coisa de associativa, então ele já achava uma chatice. Agora, ele fazia política o tempo todo, porque ele tinha determinadas referências assim, com as quais ele mantinha contato. Alex Vianney, por exemplo, era permanentemente em contato com Alex Vianney. Roberto Mauro, aí, de volta, já citou, assim como Paulo Emílio. Ele não deixava de manter contato permanente, de manter um diálogo permanente, que era um trabalho eminentemente político, entendeu? Que era um trabalho que gerava, inclusive, projetos, entendeu? Sem falar no It's All True do Wells, que ele também recomendou para ser o produtor. Como era o nome do assistente? Agora eu não me lembro. Richard Wilson. Hein? Richard Wilson, que tinha sido assistente de direção do Wells, né, junto com uma mulher da New York University, Benamou, não sei o que. Catherine Benamou. Isso, exatamente. Eles estavam precisando fazer uma série de filmar aqui, finalizar o It's All True, entendeu? E a única forma que eles imaginaram seria contactar, entendeu, aquelas pessoas, entendeu, que filmaram com o Wells naquela época, entendeu, como o Otelo, inclusive a menina de 13 anos, entendeu, lá dos Jangadeiros, lá houve uma série de filmagens ali.
E eu fui o produtor, foi o Davi que fez essa articulação. Ele botou de produtor por ter dito isso, soltou. Era através de uma produtora francesa, que ficou como produtora do filme. Então, o Davi estava sempre... Ele já estava doente, hein? Ele já estava doente nessa época. Já estava doente. Já estava doente. Tivemos, inclusive, um almoço, entendendo? Em que as pessoas queriam exatamente homenageá-lo, agradecer a ele por ter feito os contatos todos aqui, e convidamos ele. Foi uma coisa melancólica, assim, mas do qual ele participou com muita alegria. A alegria era um traço permanente nele, mesmo doente, mesmo nos estágios finais da doença, ele nunca perdeu a alegria. Em um determinado momento, ele disse: bom, agora eu vou embora, chega. Entendendo? Porque a coisa já estava atingindo um ponto de debilidade muito grande. Entendendo? E ele era isso, ele era um grande articulador de talentos, né? Ele juntava as pessoas, entendeu? De uma forma como eu digo, consciente. Como eu digo, eu aprendi isso com ele enormemente. É você saber que você pode ser um fio condutor. No caso do Orson Welles, foi interessantíssimo, porque eu trouxe o Richard Wilson para o Brasil. E depois que a produtora francesa entrou dentro do filme, eu saí, porque originalmente a nossa ideia isso era no início da Lei Rouanet, a nossa ideia era de fazer o filme, a montagem, a edição do material do It's So True, que é um catatal, eram 6 horas de filmagem que o Richard Wilson tinha, recentemente encontrada pelo Bill Crone no laboratório, lá nos estúdios da Paramount, que tinha pego o material que pertencia à ECA original. Então, a coisa maravilhosa foi que o Davi fez essa ponte, permitindo a produção de ser feita. A filmagem do Richard Wilson, filmando a garotinha de 13 anos, foi feita por cortesia da TV Globo, que colocou a sessão no Fantástico. Foi uma coisa que eu produzi com o Richard Wilson na época do Festival do Rio. Acho que foi o segundo Festival do Rio. Se não foi o primeiro. Eu me lembro que, na época, o Wells estava vivo, eu fiz um convite para ele através dos nossos... os 2 Garys, que faziam o Festival de Los Angeles, que era um festival que tinha muita receptividade para o cinema latino-americano. Gary Wilson e Gary Essert. Exatamente. Gary Wilson e Gary Essert. Eles então era Gary Essert, me esqueço agora o nome do Gary, não era Gary Wilson, não era Gary Abrams. Gary Abrams e Essert, os dois. Gary Essert. E essa eles, a descoberta dessa moça lá no Ceará, pelo Richard Wilson, eu trabalhava maravilhosa. Nessa época. É uma cena absolutamente extraordinária. Ele vai para o local onde ela mora e aí ela reaparece. A gente toma conhecimento de quem é a moça pelas imagens do Orson Welles, né? E aí, a um determinado momento, aparece ela, entendeu? Lá no fim da rua, vem se encaminhando. É uma cearense gordinha, já meio velha, entendeu? Vem se aproximando daquela pessoa, do Richard Wilson. Aí, quando ela olha, assim, ela faz uma coisa linda, bem... E a graça com que ela diz, ela fala, Dick! E se abraça com ele, cara. E ele ficou todo sem graça, porque era uma coisa de uma espontaneidade tão grande, né? Eu me lembro de conversar isso com o Davi, eu falei assim, pô, demais aquilo, é emocionante aquilo. A mulher dele, ele está com a mulher do lado, a mulher fica emocionada com aquilo. Graças a ele, né? Ele aproximou aquilo ali, eu me lembro desse negócio. Então,
Temos uma outra pessoa que também trabalhou com o Davi, mais um diretor de fotografia, que foi o César Moraes. E eu queria ouvir um pouco da relação do César com o Davi. Como é que foi isso? A primeira vez que eu tive contato com o Davi foi no filme Luz do Alfeu, do Fernando Duarte, meu tio, estava fotografando e eu estava participando ali, não estava trabalhando, mas a hora que eu podia, estava fazendo outras coisas, mas estava sempre no set, fazendo alguma coisa nos dias que eu podia. E teve um dia muito engraçado, que era bem uma coisa bem do Davi, né, que o Fernando, num galpão no centro da cidade, daqueles galpões, estavam filmando lá, era uma cena de um escritório de advogado, essas coisas assim, e o galpão tinha uns 2 andares, aquelas coisas altas, né? E a cena era noturna e estava tudo assim, o Fernando mandou botar uns pano preto lá na porta, umas coisas assim, e fez a luz e ia rodar. E, de repente, o Fernando olhou uma telha lá no alto do galpão, quebrada, e passava uma luz externa, né? Meia, naquele momento, azulada, né? Porque era tudo ali, cena de noite, vinha aquela luz azulada. Aí o Davi falou assim, vamos filmar. E o Fernando, não, peraí, tá tudo certo, mas eu não posso deixar essa luz azul entrando lá do teto. Aí o Davi, pô, mas isso não está muito alto não, Fernando? Aí o Fernando, não, peraí, vamos chamar os caras aqui, botar umas escadas e vamos lá. Pô, Fernando, isso não vai demorar não, mas, ô, Davi, eu não posso filmar se não tampar essa luz azul. A cena não tem nada a ver, essa luz azul está entrando lá, entendeu? Mas era um pinguinho de luz. Mas aí foi aquela coisa toda e levou lá 40 minutos, sei lá, meia hora, para o cara tampar aquele furo lá, entendeu? Aí tampou, aí o Fernando falou assim, agora tudo certo, vamos rodar, Davi. Aí o Davi falou assim, ok, vamos rodar. Agora, Fernando, vou te falar uma coisa, não faz a menor diferença. Era o jeitão dele, né? Não faz a menor diferença esse negócio que o Fernando me levou 40 minutos para tampar, entendeu? Mas agora vamos rodar, entendeu? Então, o Davi era assim, uma vez no Jardim de Alá, né? Ele era dia da consciência negra, uma coisa assim também. Aí o Grande Otelo era um ator que ia dentro de uma canoa, ia navegando assim pelo Jardim de Alá. E o Carlos Delpino estava alucinado, porque o Grande Otelo não aparecia, e eu estava montando a câmera, né, e para filmar. Aí o Davi, aí chegou o Davi para mim e falou assim, ó, não precisa montar tudo, não. Eu falei assim, mas por quê, pô? Temos que estar pronto, o Grande Otelo já está atrasado, essa coisa toda, e assim que ele chegar, a gente tem que estar pronto, né, Davi? Porque senão, pô, vai atrasar as coisas aqui. Ele falou assim, não, relaxa, que hoje é dia da consciência negra. Ontem eu liguei para o Grande Otelo, eu falei para ele assim, não vem na filmagem, desaparece, porque amanhã é dia da consciência negra, eu não filmo com você. Mas aí eu falei assim, pô, tu falou isso para o ator? Ele falou, falei, mas não fala nada para o Delpino, senão ele me mata. Eu falei, mas a gente aguarda mais meia hora aqui, ele não vai achar o Otelo e a filmagem está cancelada. Eu falei assim, tá bom, Davi. Então, ele era uma pessoa que ele armava uns esquemas, assim, né? Bem, assim, quando ele não queria fazer, ou quando ele tinha umas horas que ele chegava e falava assim para o Delpino, assim, falava, cansei, para a filmagem. Aí o Delpino falava assim, pô, mas ainda falta filmar 2 cenas, pô. Ele falava assim, filma você, o diretor vai embora. Entendeu? Entendeu? Ele fazia essas coisas assim, o tempo todo. Ele era muito... Como diz o Walter, como todos já falaram aqui, ele era um cara muito natural. Ele filmava, para ele aquilo era uma diversão natural, era uma coisa natural. O compromisso dele era filmar até a hora que dava. Passava da hora, então uma hora que ele não queria mais, ele queria parar e ele parava, ele não tinha muito esse compromisso. Ele falava, eu faço amanhã, gente. Eu faço amanhã, vamos fazer amanhã. Não sei. Então,
ele era uma pessoa que tinha um compromisso de filmar, mas ao mesmo tempo ele tinha aquele compromisso de filmar com o tempo. Ele parasse, naquele momento que ele não estava mais gostando de filmar, ele parava a filmagem, ele arrumava um jeito, falava para o assistente de direção, filma você, então, entendeu? Porque eu vou sair, entendeu? Essa coisa toda. Isso é muito engraçado. Então, quer dizer, o Davi era isso, né? Esse tipo de pessoa, assim, muito ele mesmo, e uma pessoa única mesmo, né? E que é difícil da gente reencontrar outras pessoas, até, né, como o Walter já falou, essa coisa, e o Jomico já falou, no momento que ele já estava doente, ali em frente à casa da mãe dele, ele tinha uma banca de jornal, ele ficava todo dia de manhã sentado na banca de jornal, lendo um jornal, aí às vezes eu vinha passando ali de carro, né, ali em frente, ali do lado da descida do Dona Marta, né? Aí ele estava lá sentado, aí eu parava, aí ele fazia uma oferta, caramba! Ou até que aparece alguém para bater um papo comigo, que só tem esse jornaleiro, que eu não aguento mais ele, entendeu? Pô, vamos sentar aqui para ler um jornal, puxa uma cadeira. Então, ele era uma pessoa muito assim, né? Agora, aí eu tenho, enfim, esses são alguns momentos, né? Tem muita coisa a lembrar, como todo mundo aqui. Mas tem também um depoimento aqui do Moleta, entendeu? Que ele mandou, foi produtor dos filmes do Davi, que eu vou compartilhar com vocês aqui agora, esse depoimento, que ele está em Portugal, e disse que agora era muito tarde, ele dorme cedo, enfim. Deixou o depoimento, eu vou mostrar aqui para vocês. Vou compartilhar. Vocês estão vendo, né? Sim, sim, sim. Ok. Olá, boa noite. Eu sou Carlos Moleta, produtor desse filme que vocês vão ver daqui a pouco no Cineclube, Casas Casadas. É um prazer. Foi produzido em 1979, o meu primeiro filme que eu produzi, junto com o meu parceiro, que escreveu o roteiro desse filme como diretor da Neves. Eu era engenheiro na época e, por causa desse filme, mudei completamente de vida. Deixei de ser engenheiro mais adiante, um ano. E virei produtor de cinema. Produzi 15 filmes de longa-metragem desde então. Mas eu tenho muito orgulho e muito prazer que não só meu primeiro filme produzido, como é também a minha primeira trilha sonora musical, porque eu fazia música e o Joaquim Vaz de Carvalho fazia as letras. E dessa parceria nasceu o filme Muito Prazer e a trilha sonora do filme Muito Prazer, que são as músicas originais, que eu assino todas elas, e fiquei imensamente grato ao Davi Neves, o resto da vida, de ter me dado essa oportunidade de colocar a minha música no cinema. Recentemente, eu estreiei talvez o meu filme mais importante, que é o Pixinguinha, um Homem Carinhoso, agora, um mês atrás, e onde esse início meu de produção e de fazer a trilha sonora, no caso, as músicas originais do Pixinguinha, naturalmente, não são minhas. Mas isso foi determinante para eu decidir fazer esse filme. Então, espero que vocês gostem do filme, como eu adoro o filme. Ele é leve, alegre, a cara de um Rio de Janeiro que eu acho que, não sei se existe mais, mas tomara que exista e volte, tá bom? Depois vocês me contem, mandem mensagens, aqui tem meu telefone, meu WhatsApp, e contem o que vocês acharam, tá bom? Um beijo para vocês, meninos, meninas do cinema brasileiro, que vocês gostem. Um grande beijo. Obrigado, César. Foi ótimo. Moleta foi produtor e responsável pela trilha musical do Muito Prazer. Ele produziu o filme junto com o Joaquim Vaz de Carvalho. Bom, eu acho que muitos outros que aqui estão conosco hoje também conheceram Davi. Eu vou abrir o espaço para quem quiser
se manifestar, comentar, fazer perguntas para o Antônio Pedro, para o Canosa, para o João Tobi. Enfim, fique absolutamente à vontade para enfim, explorar essa pessoa e esse artista que é o Davi Neves. Eu queria só falar uma coisa para terminar, que eu queria aproveitar a oportunidade de divulgar essa ideia, e eu preciso de ajuda pelo seguinte: o Davi não era apenas um cineasta, o Davi era um grande artista. As aquarelas dele são maravilhosas. As polaroides dele dão um livro sobre os anos 70, 80 no Brasil, particularmente no Rio de Janeiro e a passagem do Davi pelos bares cariocas. Com todas as celebridades e as não celebridades, pessoas esquecidas, pessoas inesquecíveis que estão registradas nessas polaroides. Há uns anos atrás, o Banco do Brasil fez uma manifestação, uma pequena homenagem ao Davi, aliás, muito bonita, onde eles fizeram um pequeno catálogo, que inclusive tem uma coleção de cartões postais que eu escrevi para o Davi nos todos os países que eu visitava, que na época eu mandava muito cartão postal para os amigos no Brasil, contando das minhas peripécias. E esses filmes, essa publicação foi feita pelo Banco do Brasil. O que acontece é que eu acho que, nesse momento, a gente devia de procurar encontrar esse material que ficou com a mãe dele. Há uns anos atrás, eu encontrei um distante primo dele, também num botequim, ali no Humaitá, e ele me disse que estava interessado em encontrar esse material, que ia procurar a família do Davi, mas eu não tenho nenhuma maneira de começar, porque eu estou aqui em Nova York e não posso. Mas a minha expectativa é que, tendo em vista essa apresentação em homenagem ao Davi, a gente possa conseguir um contato para poder conseguir esse material que possa ser exibido. Eu tenho falado muito com a Cavídeo, para ver se a gente pode chegar e organizar uma exposição das aquarelas e das polaroides do Davi, que eu acho que seria uma coisa muito beneficial para a ideia de quem o Davi foi, com todo o amor e carinho que ele tinha para as pessoas e a generosidade dele. O Davi é uma pessoa inconfundível. Ele tinha acesso a todas as pessoas. Até no tempo da Grande Dissensão, entre o Cinema Novo e o de Grude, que é uma coisa famosa, o Davi era uma espécie de ponte, ele se relacionava com todo mundo. E eu quero muito ajudar a criação dessa exposição, possivelmente ou nas Casas Casadas ou no Estação, num futuro breve. Essa é a minha notícia. Se alguém sabe do paradeiro das coisas do Davi, porque ele tinha um apartamento dele ali na Viveiros de Castro, que tinha um manancial de material sobre cinema, das pesquisas que ele tinha feito, dos filmes que ele viu. Inclusive, o material que eu dei para ele, quando ele vinha aqui em casa, ele pegava videocassetes e posters. Então, tem muita coisa que poderia ser exibida em homenagem ao Davi. A ideia é fazer uma grande homenagem ao Davi, que ele merece. Fabiano, quem poderia ajudar, talvez, nessa ponte com a família, que manteve contato com a família após a morte do Davi, é o Carlos Augusto Machado Calil. Uma boa ideia. Uma boa ideia. Eu não creio que haja ninguém da família ainda vivo. Não sei, mas essa ideia fica aberta. Teve muitos anos atrás que teve uma escola, uma faculdade, que tinha uma sede em Campo Grande, que ela reuniu uma série de materiais do Davi. Eu não me lembro mais que escola, que faculdade. César, essa era a faculdade Moacir Bastos. O acervo do Davi foi reunido pelo Dejan Magno Pellegrin, que doou esse acervo para essa faculdade, que infelizmente já desapareceu, e o acervo junto. Eu tentei resgatar, enfim, esse material e, enfim, essa história toda, e o pouco que sobreviveu desse acervo
hoje em dia está na Cinemateca do MAM. É um dos arquivos particulares da Cinemateca e reúne basicamente as cartas e os textos do Davi, principalmente da época do Metropolitano, citado pelo Afonso. Tá? Da família direta dele, eu não sei se tem alguém vivo, eu acredito que não. Tá? Inclusive, acho que o Dejan fez um pouco isso por conta dessa situação. Mas, infelizmente, essa faculdade é uma daquelas faculdades que não durou grande tempo e a coisa se perdeu. Deixa a Marialva parece que quer... Oi, Marialva. Tem uma informação. Então, está me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Então, eu tenho um carinho especial pelo Davi Neves, inclusive porque ele foi muito amigo. Quando ele já estava doente, eu estive lá na casa dele, com a mãe dele, lá na rua São Clemente, ali perto. E ele me deu uma gravura dele, muito linda, que ele queria que eu vendesse, até para ele ganhar um dinheirinho, né? Porque ele já estava com dificuldades financeiras. Ele filmou o meu casamento. Davi Neves filmou o meu casamento com Ronald, um resto de filme 16mm, preto e branco. Eu tenho esse filme. É histórico, porque é o casamento celebrado pelo Dom Helder Câmara, que celebrou o meu casamento. Eu tenho esse filme. E quando foi feita uma homenagem para ele, organizado pela Ana Pessoa, lá no CCBB, nós chegamos a exibir esse filme e mostramos alguns trechos também dos filmes dele nessa homenagem lá no Centro Cultural Banco do Brasil. E, Fabiano, eu acho que a gente tem que fazer isso de novo. Eu tenho quase todos os metropolitanos que têm crônicas do Davi Neves, muito bonitas, escritas por ele. Eu guardei esses no tempo que eu era secretária do Metropolitano. Então, a gente pode pensar nisso também, e mostrar, né, essas Maravilha. coisas dele também. E... Das gravuras dele eu tenho várias, gravuras as aquarelas dele, dele eu tenho... lindas, as aquarelas são muito bonitas também. A Isabel, minha filha, Isabel Parante, que trabalhou com ele no Jardim de Alá, e Fulaninha, ela fez direto, e ela tem esse material todo para mostrar como é que foi a filmagem do filme, tudo isso, né? Já é um avanço enorme você ter esse filme e essa documentação. Está entre nós também a doutora Maria Amélia, que era amiga muito próxima do Davi. Ela é a turma da Matriz, porque ali nós vivíamos, era a casa do Cacá, a casa da Maria do Rosário, o Davi morava na São Clemente, com a esquina da Matriz. Era a turma da Matriz. Exatamente, Então tinha a turma. Aliás, eu também tenho uma coleção de Metropolitano que eu gostaria de doar, viu, para você, Hernani, para a Cinemateca, que eu acho que faz parte tem muita coisa de Davi, de Jabô, todo mundo que escreveu, né, Mariel? Exatamente. Engraçado que eu também fui secretário do Metropolitano, não sei se antes ou depois de você. Eu colecionava também, tem algumas páginas. Hein? Olha. Eu colecionava Metropolitano e tem algumas páginas que vieram junto com o material que eu trouxe do Brasil aqui para Nova York. Elas estão aqui também disponíveis. Isso é super importante. O Diegues era o nosso diretor nessa época do Metropolitano, era o Cacá. Quem? Cacá, claro. Olha só, Fabiano, outra coisa, deixa eu te colocar antes que me esqueça. Eu soube que você quer organizar uma mostra da Davi Neves. Exatamente. Depois que nós pensamos nesse filme, nós soubemos disso. Eu não sei se você já tem algum compromisso relacionado com a exibição, organização, mas fica à vontade, entendeu? Da nossa estrutura, se for essa estrutura melhor para você, entendeu? Vamos conversar sobre isso, né, Hernani? Vamos. Sim. Eu adoraria, porque
Para mim é um resgate, porque o Davi realmente é a pessoa que me colocou dentro, foi o meu descobridor. O cara que me inventou foi o Davi. Eu também acho que foi. Fala. Ele encontrou em mim uma pessoa que podia ser como ele, um fio condutor, que também é uma coisa que eu faço muito bem, fiz sempre isso com relação ao cinema, assim, botar as pessoas juntas, trazer um projeto para aqui, levar para ali, isso tudo sempre em consórcio com o escolhido, o eleito. Então, o Davi me proporcionou isso, me abriu todas as portas das pessoas que ele conhecia no cinema e vice-versa, a recíproca verdadeira. A gente se dava muito bem. Eu tenho uma coleção enorme de fotos deles internacionais, ele com pessoas aqui nos Estados Unidos, na Europa. Muito amigo. Uma exposição muito bonita que destaca. Quando a minha filha trabalhou naquela livraria que tinha no Cinema 1, ele ia lá visitar a minha filha, o meu filho também trabalhou lá na livraria do Cinema 1, e ele ia muito conversar com as pessoas, ele tinha um amor pelas pessoas, era uma pessoa incrível, Davi Neves, nossa, demais. É um anjo, eu realmente não conhecia ninguém como ele, jamais. Olha, o Hernani, eu estou recebendo aqui uma mensagem da doutora Maria Amélia, que eu acho que ela quer entrar, porque ela tem informações. Ela está dizendo assim, o Davi tinha uns primos em Diamantina. Talvez ela tenha informação. Fala aí, Maria Amélia, você está nos ouvindo? Seu microfone está mutado. Oi, eu estou ouvindo, vou ligar a câmera. Olá, boa noite. Fabiano, muito prazer. Igualmente, muito prazer. A gente se fala pelo Facebook, porque o Fabiano posta altos pratos todo dia que ele faz. Além da gente ficar com fome, eu já estou engordando só de olhar seus pratos, né? Só de ver as suas receitas. Olha, eu sou... Você é uma gentileza. Você dá muito boas ideias. Ô César, tudo bem com você? A minha cozinha é toda instintiva. Olha, eu sou da Rua da Matriz, né? E fui criada lá, e a casa da minha mãe era uma casa aberta, o Afonso frequentou muito. Nós éramos 12 filhos e 7 mulheres. O Davi era o nosso tutor. Então, o Davi ia para a casa da mamãe todo dia. Era uma pessoa, era um irmão da gente, né? Ele fazia mapa de geografia comigo. Quando a gente queria sair de noite, que a minha mãe não deixava, o Davi arrumava um esquema para a gente ir. A gente ia para Petrópolis, o Davi levava a gente escondido para a boate, para a gente poder entrar. Ele tinha assim, um Fusca, mas ele era completamente desconectado, né? Então, eu me lembro que a gente dirigindo ali pela União Indústria, e ele dirigia olhando para trás, conversando para a estrada. Foi uma pessoa muito importante na vida da minha inteira. Feeling sluggish or written down? It could be a sign that your digestive system isn't working at its best. Taking Metamucil every day can help. Metamucil saves... Tem um som aberto aí. Tem alguém que tem um microfone aberto. Espera aí, Maria. Healthy blood sugar levels. É o seu, Fabiano. Fabiano Maria Amélia, o som que está vazando em inglês. Pode ser, Fabiano. Olha só, então, assim, eu tenho uma vivência... Não, eu desliguei. É que eu tive que mudar de posição. Tá ok. Olha, e fui, inclusive, 2 vezes, vivi muito com a dona Laíde, a mãe dele, que era uma viada. No meio do negócio. O pai dele, que era um general e que foi o responsável por esconder aquele filme Cabra Marcado para Morrer, em 74, salvou os copiões do filme, né? Quer dizer, era uma época em que o Brasil, as pessoas tinham uma certa... assim, não existia uma rigidez, né? De separações ideológicas, né? Então, eu convivi muito com essas pessoas, convivi com o Cacá, com a dona Zaira, com a vovó Baby, a avó do Cacá, a gente ia muito lá. E eles lá em casa também, Maria do Rosário Nascimento Silva. E o Davi, eu viajei com ele tinha uma família grande em Diamantina. Eu posso tentar resgatar essa família, porque
Ele tinha vários primos em Diamantina, eu fui 2 vezes a Diamantina com ele, inclusive, né? Passar uma Semana Santa, alguma coisa assim. Ele levava a gente, que nós éramos bem menores, né? Para passear e para viajar, essas coisas que a mamãe me deixava, né? Porque o Davi era como o irmão mais velho. Então, ele é uma memória assim, muito forte para mim, o Davi, né? Eu me lembro, eu fui para Cuba com ele, né? Através dele, ele me levou para Cuba para um festival de cinema e para mim aquilo tudo era uma novidade enorme, né? Assim, o garoto assim achava aquilo maravilhoso, né? E o Davi me controlando ali, com medo de eu fugir, de eu fazer alguma coisa errada. Ele era meio tia velha, né? Era meio mineirão nessas coisas. Mas o que a gente pode fazer, ô Fabiano, com relação... Eu até falei com a Lígia Marina e tentei ligar para ela entrar também nesse debate de hoje, que foi uma pessoa muito importante na vida do Davi, porque foi a pessoa que ajudou muito o Davi no final da vida dele, arrecadando fundos para o pagamento da doença dele, muito difícil. Just endorsing David Perdue hours after he launched his primary challenge to Georgia's Republican Governor Brian Kemp. Acho que seu som está vazando, Fabiano. Não. Agora, o que a gente pode fazer, eu conheci muitas dessas aquarelas dele, muitas, e o trabalho dele sempre a gente participou muito, né? O Davi era um irmão mais velho da gente. E as minhas irmãs, todo mundo lembra do Davi até hoje, se fala do Davi até hoje. Ele era uma pessoa muito forte na nossa juventude, assim. E o que eu posso tentar para contribuir, tentar ver. Eu já falei com a Lígia não conhece nenhum parente aqui no Rio, né? Mas talvez a gente chegar com o pessoal lá de Diamantina, não sei, eu vou tentar ver isso, sabe? Porque a família dele lá era muito conhecida também, né? Será importante, porque se ainda tem esse material, é fundamental resgatar isso, até para contar bem a trajetória dele, né? A vida do Davi assim, não foi biografada à altura que ele merece. É verdade, é verdade. Ele era uma pessoa muito, muito especial, muito, muito especial, muito afetivo e muito amoroso e eu não sei nem explicar assim. Falar do Davi é como se eu estivesse falando de um irmão, né? O Davi e o Luizinho, irmão dele, né, o Afonso, que você conheceu o Galo. Não sei se você conheceu o Galo, que era outra figura também, né? Então, é isso, gente. Mas o Galo também faleceu todo mundo da família dele, que nós conhecemos. O general, né? Mas ele tinha os primos em Niterói, eu não sei se a minha General Bem, que nós chamamos. O general é figuraça. Agora, uma coisa interessante nesse Muito Prazer, assim, que eu reparei, porque eu lido com políticas públicas e lido com infância, né? Especificamente menino de rua, aqueles meninos ali são o meu... eu trabalho muito com eles, né? É que ali marca uma ruptura, aquela cena dos meninos assaltando aí Fernandes, de uma convivência que existia, inclusive muito na Rua da Matriz, em relação ao Morro Dona Marta, onde havia uma certa... Não existia essa cidade tão partida, sabe? Essa violência, assim, essa truculência. Quer dizer, o morro, naquela época, na minha memória, né? Era assim, algo que era de muita... de pessoas pobres, carentes, mas assim que não tinha essa violência, sabe? Essa coisa terrível que a gente vê hoje. E aqueles meninos assaltando a Ítala Nandes é muito emblemático, porque ele marca a despedida de uma época e o início de um outro Rio de Janeiro, né? De um outro Brasil. E aquela cena me marcou muito, sabe? Porque é exatamente aquilo. Quando eu era criança, os meninos, o Morro Dona Marta, minha mãe ajudava todo mundo e a casa era aberta, então a gente dava aula de catecismo para os meninos, aquela coisa, né? E era uma convivência assim, super leve, né? À medida que os anos 70 foram... que o filme é de 1970, por aí, né? Você vê exatamente essa separação, sabe? Essa coisa melancólica, lenta e muito dura que a gente vive hoje, né? Quer dizer, a pureza daqueles meninos está longe de representar alguma coisa que a gente vê nas crianças de hoje que estão nas ruas, né? Eu achei muito forte aquela cena, muito forte. Para mim, que lido com esse público-alvo, né? Então, assim,
muito emblemática mesmo. Esse é um ponto muito importante no filme. O filme talvez seja o filme mais consciente dessa ruptura entre um velho mundo, um velho Rio de Janeiro, um outro Brasil, tempo. né? Um velho Brasil, né? Sim. Você vê, por exemplo, o General Bem, ele era um general, mas ele era um cara que, sabe, todo mundo adorava ele. Esse pessoal do cinema frequentava a casa do Davi. Quando aconteceu a Revolução, que foi todo mundo perseguido, a Rua da Matriz pululava a política, era frequentada por um monte de gente, um bar na esquina, que o Jabor, que o Glauber, que o Gustavo Dal, o Fernando Duarte, que nós garotas, éramos apaixonadas pelo Fernando Duarte, achávamos ele maravilhoso. E era um grupo, era uma garotada, porque Botafogo era povoada de famílias grandes, então tinha minha mãe com 12 filhos, o Assis Ribeiro na esquina com mais 12 filhos, a família Lacombe com 13 filhos, era tudo assim, então nós éramos um grupo enorme, né? E a gente adorava, né, esse pessoal que era mais velho, a gente ficava assim meio encantado, né? Mas então era uma coisa assim muito mais leve, né? A gente subia, a gente recebia a folia de Reis em casa, do Morro Dona Marta. Aí quando a folia terminava no final do ciclo dela, a gente subia o morro, eles ofereciam uma feijoada para todo mundo. Era uma coisa muito mais integrada, né? E de repente essa coisa entrou o tráfico e isso se rompeu, entendeu? Isso se rompeu. Hoje em dia a gente até faz um trabalho lá no morro, porque a gente faz um pastoril, a minha família, né? Com os meninos do morro no dia de Natal. E assim, a gente sobe, a gente faz pastoril lá em casa e sai em cortejo com eles e sobe até o primeiro patamar ali do morro. Mas quando você chega lá, quer dizer, você tem que avisar a polícia, porque a polícia avisa os traficantes para não ter tiroteio, entendeu? Porque senão é complicado você subir. Não era assim, né? E aqueles meninos, a pureza deles, né, representa isso, né? É muito bonito. Esse final do filme eu achei assim maravilhoso. Bom, faltam 15 minutos. Se alguém mais gostaria de falar um pouco sobre o Davi. Eu queria fazer uma pergunta para a Maria Amélia, Edgar aqui, Maria Amélia. Você mencionou Lígia Marina ajudando o Davi com despesas e tudo, né? Por acaso é a Lígia Marina que foi casada com o Fernando Sabino? Ela mesmo. Caramba, que coisa incrível isso. Porque ela arrecadava fundos todo mês, várias pessoas contribuíam, porque a dona Laide ficou numa situação meio difícil. Aliás, eu não sei por quê, porque ela era viúva de coronel, de general, né? Mas ela ajudou muito ao Davi, inclusive no hospital. Ela foi uma pessoa maravilhosa. Eu sempre faço questão de dizer isso, porque esse tipo de reconhecimento tem que ser feito, né? Olha, isso é uma coincidência incrível, porque no começo dessa gravação o Jomir mencionou que eu escrevi um artigo sobre Fernando Sabino. Na realidade, sobre Fernando Sabino e a Lígia Marina, e saiu ontem na Piauí, nessa edição de dezembro da Piauí. E eu fico muito emocionado ao ver que ela ajudou Davi no final da vida. Ajudou mesmo. Porque eu tive muito próximo de Davi no final da vida dele também, sabe? E a propósito, Fabiano, eu tenho aquarelas do Davi, várias aquarelas que eu guardei nas minhas coisas e que eu preciso achar, porque são lindíssimas, né? Mas essa coisa da Lígia Marina ter estado associada ao Davi nessa reta final, eu não sabia, e eu tenho estado com ela ultimamente por causa desse artigo. A gente foi até jantar junto aí num botequim desse da vida anteontem, para festejar o artigo no qual ela está gloriosa com o Fernando Sabino nos anos 70. Então, fica de olho na Piauí que você vai gostar de ler esse artigo. Eu tentei muito ligar para ela hoje para dizer, para passar o link para ela, né? Olha que coincidência. Isso bota Fernando Sabino de novo na vida de Davi e Davi na vida de Fernando Sabino. Na realidade, foi através do Fernando que o Davi desenvolveu a ideia daquela série de documentários maravilhosos sobre os escritores brasileiros. Isso. Que o levou a vários lugares. A Lígia Marina é uma nova... Na minha vida, a Lígia Marina virou uma enorme descoberta nos últimos anos, que ela tem uma grande amiga, que é uma amiga minha, Cláudia Pinheiro, me apresentou a Lígia, então a gente tem se visto muito, inclusive aqui em Nova York, ela veio aqui passar
o aniversário dele esse ano. Pois e a é, ela gente me se contou. encontrou. Foi aquele concerto no Central Park, né? No meio daquela enchente toda, foi aquele concerto no Central Park. Foi naquele dia justamente que a gente se encontrou. E a gente, 2 anos atrás, quando ela veio aqui, a gente foi ver uma exposição dedicada ao Stanley Kubrick, com um livro maravilhoso, e ela virou uma personagem dentro da minha vida importantíssima. Não esquecendo que ela é a musa do Tom Jobim na canção Lígia, né? É verdade, está lá no artigo também, essa história toda. Lígia com I, só que ele botou Lígia com I, e até hoje a gente tem uma discussão em cima disso. E ela é uma pessoa maravilhosa, realmente. Quem conhece ela sabe o prazer de conhecer uma mulher extraordinária. Eu acho que essas coisas, esses registros tem que fazer, porque eu acho que ela fez uma diferença na qualidade do tratamento que o Davi teve, sabe? Seguramente. Nós falamos muito sobre ele. Ele era muito solto com o negócio de dinheiro, né? Ele não ligava para nada. Eu viajei com ele, eu ficava maluca com ele, entende? Porque ele, assim, eu cheguei, ele me levou para Los Angeles, ele queria me levar para ver a primeira coisa que eu fui nos Estados Unidos com ele foi ver o túmulo da Marilyn Monroe. Ele tinha, assim, umas coisas, sabe? Ele me levava para os lugares, assim, mas sempre assim, muito solto. Uma coisa que me ocorreu aqui agora, que vocês estavam falando isso, me lembrei de uma frase que o Fernando Sabino me falou a respeito do Davi, que era a imagem que ele tinha do Davi, que era o Davi atravessando aquela passarela do Man com uma lata de cinema, com uma lata de filme debaixo do braço. Para ele, aquilo era assim, o retrato do Davi. Além da ponte, né? Ainda tinha ponte, né? O Davi marcou tanto a vida da gente que a gente sempre está falando do Davi. Ele marcou muito a minha vida. O Davi tomava lição de geografia comigo. Estava estudando, ele chegava na casa da mamãe. Ai, Davi, eu tenho que fazer um mapa de geografia. Ele sentava comigo e fazia. O garoto é criança, sabe? Assim, 10 anos, 11 anos. E ele Hernani... pessoa maravilhosa. O Hernani, diga. O tempo está acabando, né? Eu escutei vocês todos. Para mim, olha... É uma emoção ter estado com o Davi. No fundo, eu hoje à noite passei a noite com o Davi, graças a vocês. É um privilégio. Foi bonito demais isso tudo. Eu queria agradecer muito ao Jomir Coazolai, que me trouxe para esse momento. Eu estou super grato. E eu queria só acrescentar uma coisa. O Davi, quando ele entrava numa sala, ele era precedido pelo sorriso dele. Vocês lembram do sorriso dele? Claro. Aquele sorriso dele. Antes dele entrar, entrava o sorriso dele. Tinha uma dimensão aquele sorriso que esquentava a sala toda. Era uma beleza. E ele tinha também o riso mineiro, igual o Joaquim Pera. Tímido. É um fake tímido. Fake tímido, é isso que era. Poeticamente fake. Muito lindo. Olha, é extraordinário ver e ouvir todos vocês que conheceram o Davi, porque, mais uma vez, comprova aquilo que eu vivi na minha vida, e ao ouvir pessoas falarem do Davi, falem com um carinho, com um amor, com uma veneração por ele, que, de fato, assim, colocam ele num lugar especial, que é o lugar do verdadeiro amigo. Aquele que podia ser um artista, que podia ser um cineasta, podia ser isso, podia ser aquilo, mas, antes de tudo, colocava a si mesmo como pessoa, ali ao lado, ou na frente, enfim, ou participando da vida de vocês. E isso é uma qualidade muito rara. Eu acho que a gente está aqui quase 20 anos depois da morte dele. O Davi morreu em 94. É um cineasta muito impactante, inclusive para mim particularmente, como artista, como criador. Eu acho o Davi Neves um dos maiores cineastas da história do cinema brasileiro. Mas, ao lado disso, eu também fico muito impactado por isso que vocês proporcionaram aqui hoje, que é a presentificação de um amigo de vocês, de uma pessoa que atravessou a vida de vocês e que vocês guardam tão amorosamente na memória de vocês, do jeito que vocês colocaram aqui hoje. Eu acho isso um feito.
Você ser uma pessoa que atravessa a vida colecionando amigos é talvez o maior feito para um ser humano. Eu fico muito feliz de vocês todos terem estado aqui hoje, terem cada um de vocês dado depoimento da sua relação pessoal da vida. Eu sei que muito mais. Uma salva de palmas para ele. Ele está com o filho ligado. E a homenagem tem que ser feita na Cinemateca do MAN, viu, Hernani? Olha, essa foto é ele, é igualzinho, é muito ele, né? Isso aí tá ótimo. Minha pequena e modesta homenagem ao Davi foi ter tentado preservar os filmes dele. A Cinemateca do MAN conseguiu duplicar alguns, como Memórias de Helena, como Lúcia McCartney. Conseguimos resgatar os negativos do Jardim de Alá. Enfim, foi feito um esforço nesse sentido, em parte porque eu acho ele extraordinário. Mas eu acho que ainda falta muito a se fazer pelo Davi. Ainda falta muito texto como esse que o Edgar escreveu, que eu vou ler na Piauí. Vocês todos estão convidados a escrever onde quiserem, nos Facebooks, nas revistas, onde puderem. Trazer essas memórias à tona, contar essas passagens da vida do Davi, isso é super importante. E a gente encontrar um biógrafo à altura desse personagem, que é um personagem efetivamente extraordinário. Obrigado a todos. Eu acho que foi uma noite muito bonita aqui no Cineclube. O Davi certamente ficaria muito feliz com as palavras de vocês, com a lembrança de vocês. E eu acho que o Cineclube existe para isso, para difundir a obra do Davi. Eu acho que o Muito Prazer é uma obra-prima absoluta, é um filme que tem que passar mais e mais e mais e mais. E isso aqui está sendo gravado, já constitui um documento único a respeito da trajetória dele, da relação de vocês com ele. Eu espero que a gente ainda faça muitas outras sessões com muitos outros filmes do Davi, incluindo aí a famosa série sobre os escritores brasileiros, que a BenTV, a empresa do Fernando Sabino, desenvolveu ali em 1972 e que tinha no Davi, digamos assim, a sua peça-chave. Era o Davi que fazia, de fato, aqueles filmes, e que são filmes muito bacanas. São um documento raríssimo sobre a literatura brasileira e, ao mesmo tempo, uma espécie de pequena epopeia por esse universo, do jeito que o Davi gostava de fazer. Chegar numa casa, ligar uma câmera e registrar ali, de repente, uma fala especial de uma pessoa especial. Obrigado pela participação de vocês, pela presença de vocês. O Cineclube Casas Casadas é uma iniciativa da Associação Brasileira de Cinematografia, ABC, do curso de cinema proporcionados pela ABC, e tem o apoio da Rio Filme Distribuidora, que proporciona esse encontro que a gente teve aqui hoje, que vai ter aí muitos outros finais de semana adiante, com muitos outros bate-papos, conversas animadas como essas, nas segundas-feiras. Obrigado a todos vocês e muitíssimo boa noite, em nome do Davi Neves. Obrigada. Boa noite. Já figura linda. Viva! Olha, gente, viva Davi Neves. Viva o Davi. cinema de Davi Neves. Viva o cinema brasileiro. Muito lindo.